sua doença. Como a gente nos bastidores já sabia do que se tratava, mas havia um pedido para que se esperasse que ele mesmo se pronunciasse, nós aguardamos ontem e realmente ele deu uma entrevista contundente, muito franca, muito sincera, muito transparente em relação ao seu câncer de pâncreas que acabou se estendendo ao fígado, e esse é o começo da jornada difícil que ele tem pela frente, mas que com fé ele acredita que vai superar, e todos nós acreditamos junto com ele realmente, tá? Vamos ver se vocês estão me ouvindo agora direitinho. Tá dando para me ouvir? Tá dando para me ouvir? Tá. Então, é exatamente isso. Ele se pronunciou, deu essa entrevista, uma longa entrevista, quase meia hora, em relação à sua doença à Rede Record de televisão, e foi uma comoção nacional, como já vinha sendo, não é? Todo mundo já estava alertado que se tratava de um problema de saúde muito sério. Muita gente já intuía que se tratasse de um câncer realmente, mas ninguém sabia onde a doença e muito menos a extensão que esse problema do Marcelo Rezende tomou, indo de um órgão ao outro. Mas, ao mesmo tempo, gente, foi uma entrevista de uma pessoa forte, né? De um homem de fé, de um homem que diz que não teme a morte e, por isso, ele vai em frente sem medo de verdade. E ele diz que quem tem fé não tem medo, né? Então ele realmente está aí disposto a atravessar essa fase difícil, como se sabe, muitas vezes dolorosa, mas que ele tem que atravessar até chegar à sua vitória, até chegar à sua cura realmente, viu, gente? E é isso que ele se dispõe a fazer. Então, muito a gente ficou falando e pedindo que ele se pronunciasse. Na verdade, essa entrevista ele gravou dias antes da doença. Ele já sabia o que ele tinha, mas e deu a entrevista, quer dizer, ele desde o início pretendia ser transparente com o público, pretendia abrir o jogo, mesmo porque ele vai ter que se ausentar, e talvez por um longo período, do Cidade Alerta até vencer a etapa de quimioterapia. E as primeiras sessões de quimioterapia, elas são as mais desgastantes, na verdade. Depois o paciente acaba se enquadrando nessa rotina, sabendo o tipo de efeito colateral, sabendo quanto tempo ele vai ficar mais frágil, depois recuperar a energia, depois passar de novo por outra sessão, e assim há uma adaptação e uma estabilização nessa fase que é bastante complicada, e ele vai superar tudo isso. O que determinou que de repente não houvesse boletim médico, nada fosse passado, foi a crise que ele teve de surpresa, que foi, apesar de saber da doença, ele não estava esperando por aquela crise de dor, que foi quando o Geraldo Luiz o socorreu e o levou para o hospital. Lá no hospital ele pediu para nenhum boletim médico ser emitido, né? Ele quis esse silêncio que levantou todas as dúvidas em todos os profissionais e no público em geral. Por quê? Porque ele já tinha gravado a entrevista e ele queria que justamente toda a explicação partisse dele através dessa entrevista que ele já tinha deixado gravada para a Rede Record de televisão. Porque aí não surge dúvidas, né? Não tem nada que possa ser mal interpretado ou desvirtuado, não tem nenhuma leitura de boletim que possa não ser interpretado exatamente como aquilo que é. Então, ele falando era outra história, era exatamente isso que a gente estava pedindo, e era exatamente isso que ele já tinha feito, sem contar com a crise no meio do caminho. Então, passada a semana entre a gravação e ele ser liberado do hospital, houve esse silêncio, mas ontem, no domingo à noite, veio a confirmação, veio essa entrevista, veio uma comoção nacional e, ao mesmo tempo, né, os aplausos do público por tanta determinação, por tanta fé, por tanta coragem. Ele é que acabou dando uma levantada no astral do público, por mostrar que vai enfrentar e que vai vencer essa parada. Não dava para esperar outra coisa do Marcelo Rezende mesmo, que sempre foi um homem muito batalhador e muito guerreiro na vida dele, na vida pessoal e na carreira. Como ele mesmo disse, foi o momento mais difícil, o momento em que ele teve medo, o único momento em que ele teve receio de verdade foi preparar os 5 filhos, né? Que ficaram, como ele diz, desnorteados, mas isso num primeiro momento, no impacto da doença. E é quando ele diz para os filhos, né? Eu vou precisar da coragem de vocês, né? Se vocês tiverem medo, eu também vou ter medo. E aí todo mundo
né? Se firmou na hora, botou o coração, a cabeça na frente do coração e vamos ajudar, vamos nos controlar para poder facilitar a vida dele, o caminho dele, para poder dar tranquilidade para que ele faça o seu tratamento, sabendo que a família está dando apoio, está com esperança e com fé tanto quanto ele, né? E não deixar a peteca cair não, como se costuma dizer. Então, essa foi a entrevista que mais impactou, eu acho que desde o começo do ano até agora, foi essa mesmo. As coisas estão muito difíceis para todo mundo, né? Como a gente trabalha no mundo artístico e como a gente dá as notícias desse setor, é que a gente vê que anda se concentrando demais notícias de doença e de morte. Só essa semana que passou, a gente teve 3 cirurgias de artistas, não é? Do Luciano Huck, da Giovanna Antonelli, o Alexandre Pires, a gente já perdeu tanta gente querida de março, abril, né? Esse começo de maio também, com a história do Belchior. Quer dizer, tá difícil, tá pesado de verdade. E aí vem um apresentador muito querido nessa situação que a gente viu, mas graças a Deus aí conversando com o seu público, contando em detalhes o que ele tem e como é que ele pensa em enfrentar essa situação toda. A gente sabe, corre nos bastidores, que existe mais um apresentador com essa doença e mais um jornalista muito conhecido com essa doença também, que eu acho que ninguém tem o direito de revelar, né? Deixa eles enfrentarem essa coisa tão difícil, essa doença tão delicada e tão cruel, em privacidade mesmo, e que eles que decidam contar ou não ao público, vir ou não ao público, dizer o que está se passando. Cada vez que um artista faz isso, ou um jornalista, um profissional de comunicação faz isso, ao mesmo tempo é um baque, mas logo a gente vê que o falar, o dar o exemplo, demonstrar a fé, a disposição, a coragem, enfrentar tudo isso, dá um ânimo para todas as outras milhões de pessoas que estejam passando pelo mesmo tipo de problema. Por isso é muito útil. Ninguém está falando que as pessoas públicas são obrigadas a fazer esse tipo de coisa, de jeito nenhum. Cada um sabe onde aperta o sapato, cada um sabe, né, o que dói, até onde é o seu limite ou não de querer se expor numa situação como essa. Mas que quem consegue acaba prestando um serviço, acaba fazendo uma coisa que vai trazer um resultado positivo para outros que passam pela mesma doença, seja exatamente pâncreas e fígado, ou seja pulmão, ou seja qualquer outro tipo de câncer. É importante essa injeção de ânimo, porque foi o que ele deu. Teve momentos até que ele descontraiu, como quando ele contou que o médico falou para ele que essa quimioterapia que ele vai fazer, não cai cabelo, já existe esse tipo de químio, né? E ele falou: doutor, mas já não tem cabelo, então não tem problema nenhum. E ele vai dando umas descontraídas realmente. Então, isso é importante. Isso ajuda a dar um pouco mais de leveza para um momento tão pesado, né? Tão pesado. Porque eu recebi, olha, mas centenas e centenas de mensagens. E eu mesma estava assim, você fica passada, né? Eu fiquei no meio da semana. Mas vendo ele falar é diferente, você fica triste, você quer chorar junto, você já começa a rezar, você fala: puxa, não dá pra gente esperar, um amigo que tá passando por uma situação tão complicada, ele, né, tão cheio de energia, tão contundente no Cidade Alerta, com tanto fôlego para dar lá a opinião dele e as coisas mais fortes que ele tinha para dizer, que não parecia que ele tivesse qualquer problema de saúde. Mas diante das câmeras é uma coisa, nos bastidores é outra. Nos bastidores ele já tinha as dores, já tinha o cansaço, já tinha a falta de energia, ele já sentia que alguma coisa não estava bem. E aí veio o resultado. E a maneira como ele disse que começou a desconfiar de alguma coisa séria também foi muito, muito diferente de tudo, não é? Porque foi o vinho. Exatamente. Quando ele serviu de uma bela taça de vinho, e ele e o Geraldo Luiz, eles têm essa rotina de tomar vinho todas as noites, pelo menos uma boa taça de vinho, é como se fosse um ritual, e ele se serviu do vinho e ele não teve a menor vontade de provar. E ele disse que ele tem um paladar muito apurado, não é? Para bebida e para comida, também não estava mais querendo comer. E aí é que ele começou a ter certeza de que alguma coisa muito errada de fato estava acontecendo com ele. E estava.
né? Mas agora, se Deus quiser, e está todo mundo, ele pediu orações, ele terminou a entrevista pedindo orações, porque ele sabe do poder da prece, ele sabe a energia poderosa que isso traz e vai para a pessoa, e realmente é uma força a mais para se enfrentar um momento difícil. Ele pediu essas orações que ele nem precisava pedir, que o Brasil inteiro já estava fazendo por ele. E o Marcelo tem absoluta certeza que ele não está sozinho nessa jornada. Tem um Brasil inteiro rezando por ele e vibrando aí pela sua cura e pela superação de todos os problemas. Força Marcelo é a nossa hashtag de todos os dias aqui por diante, tá certo? Tá aí, vamos conversar com o Vladimir Alves do site Buchichos, tá bem, querido? Tudo bem, Sônia? Tudo. E também você, Thiago Rocha, do Tá Sabendo? Muito boa tarde para você e para todo mundo de casa também. A gente tá meio assim, abalado, né? Você lembra na terça-feira que eu falei assim, aí você perguntou para mim, Thiago, você acha que é grave? Eu falei, pelas 3, 4 pessoas que eu liguei e não falaram, eu achei que seria grave. Aí você falou, nossa, eu não consigo entender. Por quê? Porque a gente vê o Marcelo Rezende forte, que briga pela gente. Tava lá brigando no indignado, no estúdio, né? Com toda, tanta coisa que está acontecendo. E aí a gente vê esse gigante de uma outra forma, não é? Falando para as pessoas, olha gente, eu vou, sempre forte, é verdade, olha, eu vou lutar, eu não tenho medo, eu tô com cara de doente? Não tô com cara de doente. Olha aí, essa entrevista foi uma semana antes dele, dias, né? Antes dele ser hospitalizado. E olha aí, ele tá com uma aparência absolutamente normal, não tem nada de doente. É impressionante isso, sem né? dúvida. E quando você falou do paladar, é interessante, né? Porque a gente tem, cada um de nós temos um ritual. O café da manhã, tem gente que gosta de chá, tem gente que gosta de bolacha, tem gente... O Marcelo Rezende gosta de pão com queijo. Na hora H, do pão com queijo. Nada, né? Falou, pô, não quero. Não é? É a mesma coisa, você adora chocolate. E chega num momento que você fala, não gosto de chocolate. Como você não gosta de chocolate se você devorava um tablete de chocolate? De uma bela taça de vinho, não quer provar, um cafezinho. A gente, quando ele contou, eu conversei com alguns médicos, eles falaram, a primeira resposta do seu sistema imunológico de que algo não está bem é quando você tem aversão a algo que você gosta muito. É mesmo? Olha, tipo assim, o seu organismo, ele gosta do pão com queijo e o café, e ele gosta de tomar vinho. A partir do momento que ele sentiu aquele embrulho, não conseguiu digerir, os médicos falam, não é sempre, mas é um alerta para a pessoa verificar que tem alguma coisa errada com o sistema imunológico. Foi justamente o que aconteceu com o Marcelo. E desde a gente soube dessa história, assim, não oficialmente, extraoficialmente, o Geraldo foi muito preciso e inteligente nas colocações dele ao falar que preferiria que o próprio Marcelo tivesse a inteligência de contar para o público. Ele falou isso para a nossa como ele está, para a Cíntia Lima, lembra? Exatamente isso. Foi naquele dia que a Cíntia encontrou Conversou com o Geraldo. Ele falou, deixa que ele fala. E tudo tem seu tempo, né? Tudo. Ele foi lá, ele contou, ninguém especulou, mas assim, a gente fica preocupado, né? Tá todo mundo preocupado, mas por outro lado existe uma legião de pessoas querendo a pronta recuperação do Marcelo e estão orando por isso e emanando boas vibrações. E a gente sabe que logo isso ele tem sai uma força muito poderosa. Eu não sei se vocês se lembram, acho que foi na sexta-feira da semana retrasada, que foi quando a bomba estourou, não é? Quando ele teve, foi quinta ou sexta-feira, se eu não me engano. Foi numa sexta, porque o Felipe estava aqui e a gente começou a receber aquelas informações de problemas de coração, de talvez cateterismo, talvez estente, e depois essas coisas não se confirmaram, fez os exames, o coração dele está ótimo, não teve problema nenhum. Mas vocês se lembram também que nesse mesmo dia, o nosso repórter, o Bruno Tálavo, estava na porta do Hospital Albert Einstein e ele entrou aqui dizendo, eu tenho a informação, mas eu acho que eu não vou poder falar. Foi terça, eu sou meio confusa com dia de mês, ano, semana, essa coisa toda. E aí ele tinha exatamente essa informação que havia sido passada por uma pessoa muito próxima do Marcelo Rezende. E aí o nosso diretor não deixou que nós dessemos para vocês, porque era uma informação de fato muito pesada. E a gente precisava de uma confirmação oficial, que naquele momento não veio, não é? Mas a informação era exatamente essa que o Marcelo Rezende deu ontem,
que é a história do câncer de fígado estendido para o pâncreas. Aliás, o do pâncreas estendido para o fígado, que é o estágio em que ele se encontra agora. E a partir daí é a luta para regredir tudo isso e para se livrar dessa história, né? Então tem um período por aí, mas como ele mesmo disse, logo nós estaremos juntos novamente no Cidade Alerta. Com certeza. A gente só não conseguiu compreender ainda se é um câncer detectado inicialmente, porque ele já descobriu e já foi ser submetido aí à quimioterapia. E aí perguntaram, falaram pro Marcelo, pode ficar tranquilo, que seu cabelo não vai cair. Ele até brincou, eu tenho cabelo. Qual o problema? Mas assim, pode ser um tratamento menos agressivo, porque talvez não esteja tão grave. Né? Não se sabe, na verdade. Eu acho que para um câncer ter migrado para um outro órgão tão próximo é porque ele já estava numa fase de desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que não seja numa fase, né, que já não dê mais para tratar. Muito pelo contrário. Tanto que vocês viram, eles fizeram tomaram as primeiras providências e mandaram ele para casa. Então, de repente, o câncer estava em desenvolvimento, mas não chega a esse ponto de não ser mais tratado, muito pelo contrário, ele já está orientado, inclusive, em relação às sessões de quimioterapia, né, Tiago? Sem dúvida, e essa entrevista foi uma entrevista de um Marcelo Rezende, daquele que a gente está acostumado a ver. Sim. Do Marcelo corajoso, do Marcelo valente, falou, não, eu vou começar a combater essa história. Eu tenho essa possibilidade, graças a Deus, porque a gente sabe que hoje poucos são os privilegiados que podem contar com um seguro saúde particular, né, um convênio médico. Está num hospital de ponta, como ele está, né? Com remédios que são, né, trazidos muitas vezes de fora para que essa doença regrida. Agora, o que é importante falar é que, num determinado momento da entrevista, quando o Marcelo fala dos filhos dele... esse foi o ponto. Aí ele embarga. Né? Exatamente. Olha, você vai ver agora alguns dos principais trechos esse tremendo desabafo que ele fez aí, contou tudo que ele está atravessando para o público ontem, no Domingo Espetacular, da Rede Record de televisão. O público parou para ver o Marcelo falar de todo o seu drama. Vamos ver. Ninguém fala o nome de uma doença. É como se falasse o nome, a doença ia ficar mais doente, né? Aí quando de repente eu me descubro, do dia para a noite que eu estou com câncer, falar a palavra parece que causa um mundo desabou coisa nenhuma. Eu acordei, eu estava mal. Como eu tinha dormido. E eu acho, sabe quando teu corpo está cansado? Eu digo, caramba, o que eu tenho? Aí a Didi, que trabalha comigo, olhou e disse, o que o senhor tem? Eu digo, também não sei. Eu fui abrir um vinho para tomar uma taça. Quando eu olhei o vinho, eu não quis nem abrir. Eu tomei um susto. Eu digo, o que é isso? Quando eu acordei na sexta-feira, eu ia para o meu ritual, que é simples. É ir na padaria, comer um pão francês com queijo e tomar um café. Eu espero isso toda semana, como criança espera um presente na árvore de Natal. Quando eu acordei, eu não quis ir. Aí eu olhei para ela e disse assim, eu estou doente. Eu estou com alguma coisa no fígado, porque meu paladar mudou. E eu tenho um paladar lascado. Liguei para um amigo meu que é médico. Ele disse para ele, eu estou assim, 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 assim. Marca um check-up, mas daqueles, porque eu não estou legal. No dia seguinte, o médico chega, e o médico, né, é meu amigo, com a cara triste. Ele senta, eu estou deitado no quarto, ele senta e diz assim, eu não tenho uma boa notícia para você. E aí deu que eu tinha um tumor no pâncreas que irradiou para o fígado. Eu estou me lixando para a doença. Quem gosta de doença é médico e hospital. Estou doente? Tá bom. O que eu faço? Que eu morra? Que eu desmaie? Não tem essa cena. Eu vou tocar a vida. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho. Tem gente que tem. Eu não tenho. Estou
com câncer. Vai se lascar, pai. Eu tenho cara disso. Eu não posso ser assim. Eu não posso mentir. Eu não posso fazer cara de sofrimento. Vocês não vão me ver chorando. Vocês não vão me ver triste. Vocês não vão me ver desesperados. Eu estou saindo daqui, da entrevista, para ir fazer quimioterapia. Eu estou com cara de desesperado? Não estou desesperado. Eu sou feliz. E por que eu sou feliz? Por uma razão. Tem gente que descobre Deus quando uma adversidade vem. Aí clama para Deus. Eu não. Desde que eu sou criança, eu tenho uma absoluta confiança e conhecimento de Deus. Olha, você quiser ir, vai ser bom. Amanhã vamos fazer quimioterapia, 10 horas. Estou te esperando. Um beijo. Vai, filho. Eu estou com cara de doente? Não. Então tá pronto. Tá porque eu não quero ser doente. Você não se sente? Eu não vou ser doente. Bom. Aí, né, gente? Esses são os principais trechos aí da entrevista do Marcelo Rezende. Você fica passada, realmente. Mas é uma demonstração de força, sem dúvida nenhuma, né? Eu não sei se a gente tem o finalzinho onde ele pede orações, mas se não tiver também, não tem problema não. Mas acho que deu para mostrar realmente. Ainda tem mais uma parte que a gente vai mostrar para vocês e o final da entrevista é quando ele fala diretamente, olho no olho dos telespectadores. Isso foi um momento também muito importante que mexeu demais com todo mundo, não é? Mas essa disponibilidade dele, ele saiu daí da entrevista, já era para a primeira sessão de quimioterapia, na verdade, e ele saiu com disposição de enfrentar, com disposição de luta. Ele não quer ter cara de doente, ele diz que não vai ter. Então é importante quando as pessoas firmam essa posição positiva, né? Porque tem gente que firma uma posição de que não vou escapar dessa, eu vou morrer, chegou, é o final, e se entrega para a doença mesma. É muito da natureza de cada um. Depois do decorrer do tratamento, quando vai vendo que tumores vão diminuindo, que está reagindo bem à quimioterapia, as pessoas começam a dar uma compensada emocionalmente. No caso dele, ele já vai com outra disposição. Não vou ter cara de doente, não vou me entregar, não tenho medo, vou à luta. E é isso realmente que ele está fazendo. E é isso que é importante, né, Flávio? E importante essa fala dele, né? Porque é o que ele falou, cada pessoa reage de uma maneira. De uma maneira, ele não tem medo da morte, eu tenho pavor da morte. É uma parte, né? Eu tenho medo de assim, nós Absurdo medo da morte. Já ouvi diversas pessoas, diversas religiões explicando como é a morte, como é tudo lá, mas para mim ninguém voltou até hoje para falar como é. Então eu continuo acreditando que é um mistério e eu vou levar isso pro resto da vida. E essa fala dele foi importante para ele esclarecer e importante também para a gente saber que ele tem uma força, que ele acredita em algo, que é algo que o move e o deixa firme. Porque o Marcelo Rezende não é de mandar recado. Não. Quando ele tem que falar, né? ele fala na Nunca lata, foi. né? É. Ele briga com a equipe ao vivo, ele fala se uma coisa não está certa lá no ar. Ele é fogo, né? Vocês sabem que ele é. E isso tem esse lado bom numa hora de dificuldade. É esse mesmo lado que ele explode, que ele chega a todo mundo, que ele quer tudo certinho, ou que ele vai pra cima na luta por justiça. Ele tá usando esse lado agora. Ele não é fantasioso, ele é da realista. Doença. Ele é e realista isso tem sido demais. bom para ele, né? É verdade. E pra gente que tá assistindo e assim, também. ele é um homem que sempre lidou com a violência, com a morte, com a dor, com o sofrimento, com a impunidade, com a injustiça, com a miséria. Então, ele foi precisando mesmo se voltar para o lado espiritual para criar uma estrutura para poder conviver com tudo isso, né? Para poder exercer esse tipo de trabalho, porque isso leva a energia da gente embora. Então você tem que estar conectado com a fonte de energia que é inesgotável, que é a nossa parte espiritual. Por isso que ele diz, desde criança, né, ele não teve uma infância fácil, ele já pensava em Deus, ele já conversava com Deus, ele já conhecia Deus nessa história de essência, que é a de sentir Deus. Não precisa elaborar
elaborar teorias, não precisa definir, não precisa nada, você não precisa nem usar a sua parte racional, você precisa sentir isso no seu coração. Então, por isso que ele está dizendo, ele não está descobrindo Deus agora, como a maior parte das pessoas descobre, na hora que se vê diante da possibilidade da morte, né? Na hora que se vê diante de um sofrimento intenso, na hora que se vê diante da perda de um ente querido. Não, essa convivência dele com Deus já é sólida, ela já existe, ela é uma coisa antiga, ela é de criança. Então, nesse momento, ele confia nessa força que é familiar para ele. Nesse momento em que Deus é realmente aquele pai que vai segurá-lo pela mão e vai levá-lo para sessões de quimioterapia, vai fazer que ele volte para casa melhor, vai fazer que ele consiga suportar todas as dores, que se é que elas ainda virão, até ele encontrar a cura. Ele acredita nisso e eu acho também muito importante. E a predisposição do paciente de saber o desafio, encarar o desafio e falar, eu vou vencer essa batalha, é muito importante. Porque se você numa hora dessa fraqueja, não sei, não, olha, esse medicamento eu não quero, isso eu não quero fazer, olha, a dieta você precisa cumprir, não quero cumprir a dieta. Tem gente que abre mão do tratamento. Não é? Acaba dificultando. Meu tio fez isso, ele abriu mão do tratamento. Então, é importante nessa hora a consciência, gente. Quantas e quantas pessoas travaram uma batalha com o câncer e venceram o câncer? E eu não estou falando só de gente anônima, não. A gente conhece, dá para encher uma mão aqui, de pessoas que recentemente tiveram frente a frente com a doença e conseguiram ganhar essa batalha. Ana Maria Braga. Maria Melilo. Reinaldo Giannichini, Maria Melilo, tantas... Edson Celulari, é o mais recente agora. Hoje em dia é possível sim, gente, acredite nisso. Então a gente precisa crer de fato no tratamento, nos médicos, acreditar que aquilo que eles estão fazendo para você, por mais que você possa achar naquele momento que não é o ideal, faça, eles estudaram, eles veem casos iguais dia após dia. Sai o Marcelo, entra o Roberto, sai o Roberto, entra o João. São casos. É verdade. E consegue sim. Marcelo, o Brasil inteiro ontem, se você tinha dúvida disso, parou para assistir a sua matéria. O Domingo Espetacular nunca nos últimos tempos teve uma audiência tão tava todo mundo estrondosa, né? Desde que a emissora começou a jogar aquela chamada dramática no ar, ficou todo mundo esperando. E todo mundo, Marcelo, não tenha dúvida disso, está sim rezando, orando, vibrando positivamente para que você consiga vencer essa batalha, e nós temos certeza que você vai vencer. Isso mesmo, não está sozinho, isso é muito importante também. Vamos ver a segunda parte desses momentos que a nossa produção separou para vocês, vamos lá. Meus filhos ficaram alucinados, perturbados. E eu sento com eles e digo, calma minha criança, sou eu que tenho que acalmá-los. Eu expliquei para eles a mesma coisa que estou explicando para você, né? O meu olhar em relação à morte e o meu olhar em relação à vida. Eu tenho que apostar onde? Na vida, porque é essa a minha convicção. A minha onda foi dizer para os meus filhos que eles não tenham medo, porque o medo deles pode me afetar. E nessa hora, eu tenho que pensar em mim. Meu medo, né? Se é para dizer que eu tenho um medo, era com que eu não conseguisse, né, equilibrar meus filhos. Um cara que consegue ter o único alicerce que pode realmente te segurar, vai ter medo de quê? Não tenho. E não adianta. Porque eu vou ser assim hoje, amanhã, e quando eu me recuperar, porque eu vou me recuperar, mas também se não recuperar, deu no mesmo para mim. Porque eu não acredito nisso. Tem gente que olha a morte e acredita no fim. Eu não acredito. Vencer não quer dizer sobreviver.
é muito mais. Vencer é você estar alinhado com algo que você crê. Um médico me ligou, disse assim, ó, essa quimioterapia não faz cair cabelo. Eu olhei e disse assim, mas que cabelo? Não tem mais o que cair, meu. Resumo, não são essas minhas preocupações. Ô, Xireque! Trouxe um presente pra mim? Olha que barrigão. Tá grávida, hein? Não conta pra ninguém, não. Rapaz, diz que eu vou sair dessa? Vou. Qualquer que seja o resultado, eu já saio. Porque um homem que ama a Deus não tem obstáculo. Eu queria pedir a você que ore por mim. Isso vai ser importante. É essa comunhão do amor que vai fazer com que eu saia dessa mais forte ainda. Saia ainda mais repleto das convicções que eu tenho. Ore por mim e aqueles que me amam profundamente, você não se desespere. Porque eu não estou desesperado, até porque no momento em que a gente orar junto, essa força vai fazer com que os céus venham me abençoar nesse momento, que é difícil, mas não é definitivo. Já, já, nós vamos estar juntos. Um beijo. Difícil, mas não é definitivo. É muito importante essa definição aí do Marcelo Rezende. Olha, esse amigão do peito para todas as horas também é um apoio enorme. Até teve uma foto que o Geraldo postou que fez muita gente chorar. E foi antes dessa entrevista, foi naquela semana que estava todo mundo em suspense, né? Assim, o que está acontecendo na verdade, que é essa foto que parece que é no hospital, num quarto de hospital, em que ele segura a mão do amigo, em que ele segura a mão do Marcelo Rezende, e dizendo, tudo passa, isso também passará. Você, meu amigo de fé, irmão camarada, a fé é maior força da alma para o corpo, e não conheço ninguém mais gigante que você, meu amor, disse o Geraldo Luiz para o Marcelo Rezende. Essa foto, ela foi assim uma coisa devastadora em termos de comoção, de fazer as pessoas, né? Aí é que todo mundo sentiu mesmo que a coisa era séria, era para valer, que vinha um período difícil por aí, que vinha um período de turbulência, mas que realmente eu acredito muito que ele vai de fato suportar tudo isso e superar tudo isso realmente. Acredito também que logo, ou nem que não seja tão em breve, a gente vai vê-lo de volta com toda a energia, com toda a carga, na luta por justiça no Cidade Alerta, com certeza, né, Vânia? Metendo o dedo na cara do bandido, né? Exatamente. Né, a gente vê o artista, né? A gente vê o artista, não importa se é jornalista, ator, atriz, apresentador, não importa o que seja. Mas aquela pessoa que você é fã e você gosta na televisão, você acha que tudo acontece só, né? Que só sobrevoa o céu de brigadeiro. Tá tudo sempre muito tranquilo e que essas histórias de doença fica restrito ou um parente da gente, ou um primo da gente, ou um vizinho da gente, mas não. E os artistas têm que entender também que falar abertamente da forma que fez o Marcelo Rezende, ele ajuda e motiva outras tantas pessoas que estão passando pelo mesmo desafio e às vezes precisam falar, mas por que comigo? Por que só comigo? Não é só com a gente, né? É com todo ser humano mesmo. Todos estamos suscetíveis a isso. Exatamente. Pode acontecer para qualquer um. Né? Se você tiver a condição de fazer um check-up, faça um check-up. Se você falar, não gosto, porque tem que tirar sangue, aquela coisa, suporte apenas essa dor. Vá combatendo as doenças. A gente vê o lance da Renata Banhara também, pelo lance da obturação. Teve o lance dela também, tadinha. Umas coisas assim que sobre essa história. Né? Que acontece, gente. Simplesmente acontece. E aí, de repente, é da vida. Tá indo tudo bem, de repente você
tromba com... Dá uma tropeçada. Pedra gigante no seu caminho, né? Que é o caso do Marcelo agora. A foto dele de hoje, que foi postada, até é muito bonita, tranquiliza todo mundo, que é ele lendo uma Bíblia, né? Essa é a foto de hoje, olha, que está no Instagram dele. Marcelo Rezende, essa é a minha companheira de toda a vida. Não é um amor de agora, é a palavra de Deus que nos pede amor, obediência e disciplina. Ele volta a falar que Deus na vida dele não é uma coisa desse momento em que ele se defronta com uma doença cruel como essa, que é o câncer, que é uma coisa de toda uma vida, que a Bíblia já é, de fato, a companheira dele. E o Geraldo Luiz, que está sofrendo tudo isso ali de perto, né? Está doendo nele, ao mesmo tempo ele também está se fortalecendo através da força do amigo. Ele postou uma foto mais de contemplação, ele, o mar, e faz mais uma declaração de amor e de amizade aí para o Marcelo Rezende, como daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês, viu? Vocês estão vendo aí essas ilustrações de fígado, pâncreas, essa coisa toda, né? Ele fala dos primeiros sintomas dele, que foi simplesmente, né, o paladar modificou, a vontade de curtir as coisas, tanto em matéria de comida, de bebida, que ele sempre gostou, não existia mais. Isso ele achou muito estranho. Quer dizer, a gente se conhece, nosso corpo tem uma rotina, né, que quando sai dos eixos, alguma coisa ali te avisa. Quantas pessoas, e acontece muito com mulheres, não sabem que estão desenvolvendo um tumor de mama, mas de repente começa a palpar, ou tem uma coceira, passa a mão e sente uma coisa diferente, parece que é o corpo que avisa, existe alguma coisa ali dentro que te dá um toque, e isso pode salvar muitas vidas se você estiver atento, se você estiver prestando atenção no que o seu corpo te diz. Isso é uma realidade de fato, viu? Eu tirei uma lição com essa história do Marcelo. As palavras dele, essa questão dele falar que ele recebe muitas bíblias, né, que as pessoas mandam lá para a emissora. Muito, né? Tem gente que conhece Deus de ouvir falar. E tem gente que conhece Deus de com ele andar. E esse é o Marcelo. Que bonito, né? Isso é verdade. Ele anda com Deus e ele sabe em quem ele tem crido. E tudo vai dar certo. Isso mesmo. Olha aí a mensagem, o Marcelo, né, diante do mar mesmo, e o Geraldo coloca essa mensagem: tua fé está sendo tão grande quanto esse mar. Deus está ouvindo as orações de um Brasil que te ama. O céu dará a resposta. A cada um aqui peço que orem. Nenhuma oração fica sem resposta. Do irmão que te ama e guarda no coração, tá aí. E olha, que no meio dessa tristeza toda, que agora essa tristeza está sendo transformada, não é? Resgatada por um sentimento de fé, esperança e luta e muita garra. Foi aniversário do Geraldo Luiz, né? E assim, olha, dezenas de amigos deixando os parabéns, mandando mensagem. Já já a gente fala sobre isso também. Vamos analisar os programas de final. Analisar não, né? Vamos comentar. Parece que a gente é doutor no assunto. Não, a gente tem experiência, claro, nós trabalhamos nessa área, mas a gente vai comentar os programas de final de semana que estão dando muito o que falar. Muito. Eu tenho um tapete vermelho e acho que eu tenho uma geladeira também. Numa fase de desenvolvimento, mas isso não quer dizer que não seja numa fase, né, que já não dê mais para tratar, muito pelo contrário, tanto que eles fizeram tomaram as primeiras providências e mandaram ele para casa. Então de repente o câncer estava em desenvolvimento, mas não chega a esse ponto de não ser mais tratado, muito pelo contrário, ele já está orientado inclusive em relação às sessões de quimioterapia, né, Tiago? Sem dúvida, e essa entrevista foi uma entrevista de um Marcelo Rezende, daquele que a gente está acostumado a ver. Sim. Do Marcelo corajoso, do Marcelo valente, falou, não, eu vou começar a combater essa história. Eu tenho essa possibilidade, graças a Deus, porque a gente sabe que hoje poucos são os privilegiados que podem contar com um seguro saúde particular, né, um convênio médico. Está num hospital de ponta, como ele está, né? Com remédios que são, né, trazidos muitas vezes de fora para que essa doença regrida. Agora, o que é importante falar
é que num determinado momento da entrevista, quando o Marcelo fala dos filhos dele, esse foi o ponto. aí Fraga, ele embarga. Né? Exatamente. Olha, você vai ver agora alguns dos principais trechos desse esse tremendo desabafo que ele fez aí, contou tudo que ele está atravessando para o público ontem no Domingo Espetacular da Rede Record de televisão. O público parou para ver o Marcelo falar de todo o seu drama. Vamos ver. Ninguém fala o nome de uma doença. É como se o nome, falasse o nome, a doença ia ficar mais doente, né? Aí quando de repente eu me descubro, do dia para a noite que eu estou com câncer, falar a palavra parece que causa do desabafo. Desabafo coisa nenhuma. Eu acordei, eu estava mal. Como eu tinha dormido. E eu achei, sabe quando teu corpo está cansado? Eu digo, caramba, o que eu tenho? Aí a Didi, que trabalha comigo, olhou e disse, o que o senhor tem? Eu digo, também não sei. Eu fui abrir um vinho para tomar uma taça. Quando eu olhei o vinho, eu não quis nem abrir. Eu tomei um susto. Eu digo, o que é isso? Quando eu acordei na sexta-feira, eu ia para o meu ritual, que é simples. É ir na padaria, comer um pão francês com queijo e tomar um café. Eu espero isso toda semana, como criança espera um presente na árvore de Natal. Quando eu acordei, eu não quis ir. Aí eu olhei para ela e disse assim, eu estou doente. Eu estou com alguma coisa no fígado, porque meu paladar mudou. E eu tenho um paladar lascado. Liguei para um amigo meu que é médico. Ele disse para ele, ó, eu estou assim. Marca um check-up, mas daqueles, porque eu não estou legal. No dia seguinte o médico chega, e o médico, né, é meu amigo, com a cara triste. Ele senta, eu estou deitado no quarto, ele senta e diz assim, eu não tenho uma boa notícia para você. E aí deu que eu tinha um tumor no pâncreas que irradiou para o fígado. Eu estou me lixando para a doença. Quem gosta de doença é médico e hospital. Estou doente? Tá bom. O que eu faço? Que eu morra? Que eu desmaie? Não tem essa cena. Eu vou tocar a vida. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho. Tem gente que tem. Eu não tenho. Estou com câncer. Vai se lascar, pai. Eu tenho cara disso. Eu não posso ser assim. Eu não posso mentir. Eu não posso fazer cara de sofrimento. Vocês não vão me ver chorando. Vocês não vão me ver triste. Vocês não vão me ver desesperados. Eu estou saindo daqui, da entrevista, para ir fazer quimioterapia. Eu estou com cara de desesperado? Não estou desesperado. Eu sou feliz. E por que eu sou feliz? Por uma razão. Tem gente que descobre Deus quando uma adversidade vem. Aí clama para Deus. Eu não. Desde que eu sou criança, eu tenho uma absoluta confiança e conhecimento de Deus. Olha, você quiser ir, vai ser bom. Amanhã vamos fazer quimioterapia, 10 horas. Estou te esperando. Um beijo. Vai, firme. Eu estou com cara de doente? Não. Então tá pronto, tá ok? Por ele e vibrando aí pela sua cura e pela superação de todos os problemas. Força Marcelo é a nossa hashtag de todos os dias aqui por diante, tá certo? Tá aí, vamos conversar com o Vladimir Alves do site O Buchichos, tá bem, querido? Tudo bem, Sônia? Tudo. E também você, Thiago Rocha, do Tá Sabendo? Muito boa tarde para você e para todo mundo de casa também. A gente tá meio assim, abalado, né? Você lembra na terça-feira que eu falei assim, aí você perguntou para mim, Thiago, você acha que é grave? Eu falei,
pelas 3, 4 pessoas que eu liguei e não falaram, eu achei que seria grave. Aí você falou, nossa, eu não consigo entender. Por quê? Porque a gente vê o Marcelo Rezende forte, que briga pela gente. Tava lá brigando no indignado, no estúdio, né? Com toda, tanta toda coisa que está acontecendo. E aí a gente vê esse gigante de uma outra forma, não é? Falando para as pessoas, olha gente, eu vou, sempre forte, é verdade, olha, eu vou lutar, eu não tenho medo, eu tô com cara de doente? Não tô com cara de doente. Olha aí, essa entrevista foi uma semana antes dele, dias, né? Antes dele ser hospitalizado. E olha aí, ele tá com uma aparência absolutamente normal, não tem nada de doente. É impressionante isso, sem né? dúvida. E quando você falou do paladar, é interessante, né? Porque a gente tem, cada um de nós temos um ritual. O café da manhã, tem gente que gosta de chá, tem gente que gosta de bolacha, tem gente... Marcelo Rezende gosta de pão com queijo. Na hora H do pão com queijo. Nada, né? Falou, pô, não quero. Não é? É a mesma coisa, você adora chocolate. Aí chega no momento que você fala, não gosto de chocolate. Como você não gosta de chocolate? Se você devorava um tablete de chocolate. De uma bela taça de vinho não quer provar, um cafezinho. Aí, quando ele contou, eu conversei com alguns médicos, eles falaram, a primeira resposta do seu sistema imunológico de que algo não está bem é quando você tem aversão a algo que você gosta muito. É mesmo? Olha, tipo assim, o seu organismo, ele gosta do pão com queijo e o café, e ele gosta de tomar vinho. A partir do momento que ele sentiu aquele embrulho, não conseguiu digerir, os médicos falam, não é sempre, mas é um alerta para a pessoa verificar que tem alguma coisa errada com o sistema imunológico. Foi justamente o que aconteceu com o Marcelo. E desde a gente soube dessa história, assim, não oficialmente, extraoficialmente, o Geraldo foi muito preciso e inteligente nas colocações dele ao falar que preferiria que o próprio Marcelo tivesse a inteligência de contar para o público. Ele falou isso para nossa repórter, para a Cíntia Lima, lembra? Exatamente isso, foi naquele dia que a Cíntia encontrou com o Geraldo. Ele falou, deixa que ele fala. E tudo tem seu tempo, né? Tudo. Ele foi lá, ele contou, ninguém especulou, mas assim, a gente fica preocupado, né? Tá todo mundo preocupado, mas por outro lado, existe uma legião de pessoas querendo a pronta recuperação do Marcelo e estão orando por isso e emanando boas vibrações. E a gente sabe que logo isso ele tem sai uma dessa. força muito poderosa. Eu não sei se vocês se lembram, acho que foi na sexta-feira da semana retrasada, que foi quando a bomba estourou, não é? Quando ele teve, foi quinta ou sexta-feira, se eu não me engano. Foi numa sexta, porque o Felipe estava aqui e a gente começou a receber aquelas informações de problemas de coração, de talvez cateterismo, talvez estente, e depois essas coisas não se confirmaram, fez os exames, o coração dele está ótimo, não teve problema nenhum. Mas vocês se lembram também que nesse mesmo dia, o nosso repórter, o Bruno Tálavo, estava na porta do Hospital Albert Einstein e ele entrou aqui dizendo, eu tenho a informação, mas eu acho que eu não vou poder falar. Foi terça, eu sou meio confusa com dia de mês, ano, semana, essa coisa toda. E aí ele tinha exatamente essa informação que havia sido passada por uma pessoa muito próxima do Marcelo Rezende. E aí o nosso diretor não deixou que nós dessemos para vocês, porque era uma informação de fato muito pesada e a gente precisava de uma confirmação oficial que naquele momento não veio, não é? Mas a informação era exatamente essa que o Marcelo Rezende deu ontem, que é a história do câncer de fígado estendido para o pâncreas, aliás, o do pâncreas estendido para o fígado, que é o estágio em que ele se encontra agora. E a partir daí é a luta para regredir tudo isso e para se livrar dessa história, né? Então tem um período por aí, mas como ele mesmo disse, logo nós estaremos juntos novamente no Cidade Alerta. Com certeza. A gente só não conseguiu compreender ainda se é um câncer detectado inicialmente, porque ele já descobriu e já foi ser submetido aí à quimioterapia. E aí perguntaram, falaram pro Marcelo, pode ficar tranquilo, que seu cabelo não vai cair. Ele até brincou, ele tem cabelo. cabelo, qual o problema? Mas assim, pode ser um tratamento menos agressivo, porque talvez não esteja tão grave.
né? Não se sabe, na verdade. Eu acho que para um câncer ter migrado para um outro órgão tão próximo é porque ele já estava a ajudar, vamos nos controlar para poder facilitar a vida dele, o caminho dele, para poder dar tranquilidade para que ele faça o seu tratamento, sabendo que a família está dando apoio, está com esperança e com fé tanto quanto ele, né? E não deixar a peteca cair não, como se costuma dizer. Então, essa foi a entrevista que mais impactou, eu acho que desde o começo do ano até agora, foi essa mesmo. As coisas estão muito difíceis para todo mundo, né? Como a gente trabalha no mundo artístico e como a gente dá as notícias desse setor, é que a gente vê que anda se concentrando demais notícias de doença e de morte. Só essa semana que passou, a gente teve 3 cirurgias de artistas, não é? Do Luciano Huck, da Giovanna Antonelli, o Alexandre Pires, a gente já perdeu tanta gente querida, de março, abril, né? Esse começo de maio também, com a história do Belchior. Quer dizer, tá difícil, tá pesado de verdade. E aí vem um apresentador muito querido nessa situação que a gente viu, mas graças a Deus aí conversando com o seu público, contando em detalhes o que ele tem e como é que ele pensa em enfrentar essa situação toda. A gente sabe, corre nos bastidores, que existe mais um apresentador com essa doença e mais um jornalista muito conhecido com essa doença também, que eu acho que ninguém tem o direito de revelar, né? Deixa eles enfrentarem essa coisa tão difícil, essa doença tão delicada e tão cruel, em privacidade mesmo, e que eles que decidam contar ou não ao público, vir ou não ao público, dizer o que está se passando. Cada vez que um artista faz isso, ou um jornalista, um profissional de comunicação faz isso, ao mesmo tempo é um baque, mas logo a gente vê que o falar, o dar o exemplo, demonstrar a fé, a disposição, a coragem, enfrentar tudo isso, dá um ânimo para todas as outras milhões de pessoas que estejam passando pelo mesmo tipo de problema. Por isso é muito útil. Ninguém está falando que as pessoas públicas são obrigadas a fazer esse tipo de coisa, de jeito nenhum. Cada um sabe onde aperta o sapato, cada um sabe, né, o que dói, até onde é o seu limite ou não de querer se expor numa situação como essa. Mas que quem consegue acaba prestando um serviço, acaba fazendo uma coisa que vai trazer um resultado positivo para outros que passam pela mesma doença, seja exatamente pâncreas e fígado, ou seja pulmão, ou seja qualquer outro tipo de câncer. É importante essa injeção de ânimo, porque foi o que ele deu. Teve momentos até que ele descontraiu, como quando ele contou que o médico falou para ele que essa quimioterapia que ele vai fazer, não cai cabelo, já existe esse tipo de químio, né? E ele falou: doutor, mas já não tem cabelo, então não tem problema nenhum. E ele vai dando umas descontraídas realmente. Então, isso é importante. Isso ajuda a dar um pouco mais de leveza para um momento tão pesado, né? Tão pesado. Porque eu recebi, olha, mas centenas e centenas de mensagens. E eu mesma estava assim, você fica passada, né? Eu fiquei no meio da semana. Mas vendo ele falar, é diferente, você fica triste, você quer chorar junto, você já começa a rezar, você fala: puxa, não dá pra gente esperar, um amigo tá passando por uma situação tão complicada, ele, né, tão cheio de energia, tão contundente no Cidade Alerta, com tanto fôlego para dar lá a opinião dele e as coisas mais fortes que ele tinha para dizer, que não parecia que ele tivesse qualquer problema de saúde, mas diante das câmeras é uma coisa, nos bastidores é outra. Nos bastidores ele já tinha as dores, já tinha o cansaço, já tinha a falta de energia, ele já sentia que alguma coisa não estava bem. E aí veio o resultado. E a maneira como ele disse que começou a desconfiar de alguma coisa séria também foi muito, muito diferente de tudo, não é? Porque foi o vinho. Exatamente. Quando ele serviu de uma bela taça de vinho, e ele e o Geraldo Luiz, eles têm essa rotina de tomar vinho todas as noites, pelo menos uma boa taça de vinho, é como se fosse um ritual, e ele se serviu do vinho e ele não teve a menor vontade de provar. E ele disse que ele tem um paladar muito apurado, não é? Para bebida e para comida, também não estava mais querendo comer. E aí é que ele começou a ter certeza de que alguma coisa muito errada de fato estava acontecendo com ele. E estava.
né? Mas agora, se Deus quiser, e está todo mundo, ele pediu orações, ele terminou a entrevista pedindo orações, porque ele sabe do poder da prece, ele sabe a energia poderosa que isso traz e vai para a pessoa, e realmente é uma força a mais para se enfrentar um momento difícil. Ele pediu essas orações que ele nem precisava pedir, que o Brasil inteiro já estava fazendo por ele. E o Marcelo tem absoluta certeza que ele não está sozinho nessa jornada. Tem um Brasil inteiro rezando por ele. Sua doença, como a gente nos bastidores já sabia do que se tratava, mas havia um pedido para que se esperasse que ele mesmo se pronunciasse. Nós aguardamos ontem e realmente ele deu uma entrevista contundente, muito franca, muito sincera, muito transparente em relação ao seu câncer de pâncreas que acabou se estendendo ao fígado, e esse é o começo da jornada difícil que ele tem pela frente, mas que com fé ele acredita que vai superar, e todos nós acreditamos junto com ele realmente, tá? Vamos ver se vocês estão me ouvindo agora direitinho. Tá dando para me ouvir? Tá dando para me ouvir? Tá. Então, é exatamente isso. Ele se pronunciou, deu essa entrevista, uma longa entrevista, quase meia hora, em relação à sua doença à Rede Record de televisão, e foi uma comoção nacional, como já vinha sendo, não é? Todo mundo já estava alertado que se tratava de um problema de saúde muito sério. Muita gente já intuía que se tratasse de um câncer realmente, mas ninguém sabia onde a doença e muito menos a extensão que esse problema do Marcelo Rezende tomou, indo de um órgão ao outro. Mas, ao mesmo tempo, gente, foi uma entrevista de uma pessoa forte, né? De um homem de fé, de um homem que diz que não teme a morte e, por isso, ele vai em frente sem medo de verdade. E ele diz que quem tem fé não tem medo, né? Então ele realmente está aí disposto a atravessar essa fase difícil, como se sabe, muitas vezes dolorosa, mas que ele tem que atravessar até chegar à sua vitória, até chegar à sua cura realmente, viu, gente? E é isso que ele se dispõe a fazer. Então, muito a gente ficou falando e pedindo que ele se pronunciasse. Na verdade, essa entrevista ele gravou dias antes da doença. Ele já sabia o que ele tinha, mas e deu a entrevista, quer dizer, ele desde o início pretendia ser transparente com o público, pretendia abrir o jogo, mesmo porque ele vai ter que se ausentar, e talvez por um longo período, do Cidade Alerta até vencer a etapa de quimioterapia. E as primeiras sessões de quimioterapia, elas são as mais desgastantes, na verdade. Depois o paciente acaba se enquadrando nessa rotina, sabendo o tipo de efeito colateral, sabendo quanto tempo ele vai ficar mais frágil, depois recuperar a energia, depois passar de novo por outra sessão, e assim há uma adaptação e uma estabilização nessa fase que é bastante complicada, e ele vai superar tudo isso. O que determinou que de repente não houvesse boletim médico, nada fosse passado, foi a crise que ele teve de surpresa, que foi, apesar de saber da doença, ele não estava esperando por aquela crise de dor, que foi quando o Geraldo Luiz o socorreu e o levou para o hospital. Lá no hospital ele pediu para nenhum boletim médico ser emitido, né? Ele quis esse silêncio que levantou todas as dúvidas em todos os profissionais e no público em geral. Por quê? Porque ele já tinha gravado a entrevista e ele queria que justamente toda a explicação partisse dele através dessa entrevista que ele já tinha deixado gravada para a Rede Record de televisão. Porque aí não surge dúvidas, né? Não tem nada que possa ser mal interpretado ou desvirtuado, não tem nenhuma leitura de boletim que possa não ser interpretado exatamente como aquilo que é. Então, ele falando era outra história, e era exatamente isso que a gente estava pedindo, e era exatamente isso que ele já tinha feito, sem contar com a crise no meio do caminho. Então, passada a semana entre a gravação e ele
ser liberado do hospital, houve esse silêncio, mas ontem, no domingo à noite, veio a confirmação, veio essa entrevista, veio uma comoção nacional e, ao mesmo tempo, né, os aplausos do público por tanta determinação, por tanta fé, por tanta coragem. Ele é que acabou dando uma levantada no astral do público, por mostrar que vai enfrentar e que vai vencer essa parada. Não dava para esperar outra coisa do Marcelo Rezende mesmo, que sempre foi um homem muito batalhador e muito guerreiro na vida dele, na vida pessoal e na carreira. Como ele mesmo disse, foi o momento mais difícil, o momento em que ele teve medo, o único momento em que ele teve receio de verdade foi preparar os 5 filhos, né, que ficaram, como ele diz, desnorteados, mas isso num primeiro momento, no impacto da doença. E é quando ele diz para os filhos, né, eu vou precisar da coragem de vocês, né, se vocês tiverem medo, eu também vou ter medo. E aí todo mundo, né, se firmou na hora, botou o coração, a cabeça na frente do coração e vamos. Porque eu não quero ser doente. Você não se sente? Eu não vou ser doente. Bom, aí, né, gente, esses são os principais trechos aí da entrevista do Marcelo Rezende. Você fica passada, realmente. Mas é uma demonstração de força, sem dúvida nenhuma, né? Eu não sei se a gente tem o finalzinho onde ele pede orações, mas se não tiver também, não tem problema não. Mas acho que deu para mostrar realmente. Ainda tem mais uma parte que a gente vai mostrar para vocês e o final da entrevista é quando ele fala diretamente, olho no olho dos telespectadores. Isso foi um momento também muito importante que mexeu demais com todo mundo, né? Mas essa disponibilidade dele, ele saiu daí da entrevista, já era para a primeira sessão de quimioterapia, na verdade, e ele saiu com disposição de enfrentar, com disposição de luta. Ele não quer ter cara de doente, ele diz que não vai ter. Então é importante quando as pessoas firmam essa posição positiva, né? Porque tem gente que firma uma posição de que não vou escapar dessa, eu vou morrer, chegou, é o final, e se entrega para a doença mesmo. É muito da natureza de cada um. Depois do decorrer do tratamento, quando vai vendo que tumores vão diminuindo, que está reagindo bem à quimioterapia, as pessoas começam a dar uma compensada emocionalmente. No caso dele, ele já vai com outra disposição. Não vou ter cara de doente, não vou me entregar, não tenho medo, vou à luta. E é isso realmente que ele está fazendo. E é isso que é importante, né, Flávio? E importante essa fala dele, né? Porque é o que ele falou, cada pessoa reage de uma maneira. De uma maneira, ele não tem medo da morte, eu tenho pavor da morte. É uma parte, né? Eu tenho medo, de assim, nós termos. Medo da morte. Já ouvi diversas pessoas, diversas religiões explicando como é a morte, como é tudo lá, mas para mim ninguém voltou até hoje para falar como é. Então eu continuo acreditando que é um mistério e eu vou levar isso pro resto da vida. E essa fala dele foi importante para ele esclarecer e importante também para a gente saber que ele tem uma força, que ele acredita em algo, que é algo que o move e o deixa firme. Porque o Marcelo Rezende não é de mandar recado. Não. Quando ele tem que falar, né? ele fala na Nunca lata, foi. né? É. Ele briga com a equipe ao vivo, ele fala se uma coisa não está certa lá no ar. Ele é fogo, né? Vocês sabem que ele é. E isso tem esse lado bom numa hora de dificuldade. É esse mesmo lado que ele explode, que ele chega a todo mundo, que ele quer tudo certinho, ou que ele vai pra cima na luta por justiça, ele tá usando esse lado agora. Ele não é fantasioso, ele é da realista. Doença. Ele é e realista isso tem sido demais. bom para ele, né? É verdade. E pra gente que tá assistindo e assim, também. ele é um homem que sempre lidou com a violência, com a morte, com a dor, com o sofrimento, com a impunidade, com a injustiça, com a miséria. Então, ele foi precisando mesmo se voltar para o lado espiritual para criar uma estrutura para poder conviver com tudo isso, né? Para poder exercer esse tipo de trabalho, porque isso leva a energia da gente embora. Então você tem que estar conectado com a fonte de energia que é inesgotável, que é a nossa parte espiritual. Por isso que ele diz, desde criança, né, ele não teve uma infância fácil, ele já pensava em Deus, ele já conversava com Deus, ele já conhecia
conhecia Deus nessa história de essência, que é a de sentir Deus. Não precisa elaborar teorias, não precisa definir, não precisa nada, você não precisa nem usar a sua parte racional. Você precisa sentir isso no seu coração. Então, por isso que ele está dizendo, ele não está descobrindo Deus agora, como a maior parte das pessoas descobre, na hora que se vê diante da possibilidade da morte, né? Na hora que se vê diante de um sofrimento intenso, na hora que se vê diante da perda de um ente querido. Não, essa convivência dele com Deus já é sólida, ela já existe, ela é uma coisa antiga, ela é de criança. Então, nesse momento, ele confia nessa força que é familiar para ele. Nesse momento em que Deus é realmente aquele pai que vai segurá-lo pela mão e vai levá-lo para sessões de quimioterapia, vai fazer que ele volte para casa melhor, vai fazer que ele consiga suportar todas as dores, que se é que elas ainda virão, até ele encontrar a cura. Ele acredita nisso e eu acho também muito importante. E a predisposição do paciente de saber o desafio, encarar o desafio e falar, eu vou vencer essa batalha, é muito importante. Porque se você numa hora dessa fraqueja, não sei, não, olha, esse medicamento eu não quero, isso eu não quero fazer, olha, a dieta você precisa cumprir, não quero cumprir a dieta. Tem gente que abre mão do tratamento. Não é? Acaba dificultando. Meu tio fez isso, ele abriu mão do tratamento. Então, é importante nessa hora a consciência, gente. Quantas e quantas pessoas travaram uma batalha com o câncer e venceram o câncer? E eu não estou falando só de gente anônima, não. A gente conhece, dá para encher uma mão aqui, de pessoas que recentemente tiveram frente a frente com a doença e conseguiram ganhar essa batalha. Ana Maria Braga, Maria Melino. Reinaldo Giannichini, Maria Melino.